Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assistência Cast. Eu sou o Marcos Matos. E eu sou o Thiago Noronha. E hoje chegou o grande dia. Você que esperava aquele tema maroto, aquele tema que você tanto sonhou, linha branca. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse tema tão sonhado, tão desejado, né, Noronha? Tivemos vários questionamentos, né, de seguidores falando, poxa... falando de smartphone, informática, Exato. até purificador. Vocês só falam disso e ninguém fala de linha branca, né? Passou o purificador de água na frente. Exato. E a gente ralou, né, para encontrar, né, uma pessoa que tem uma bagagem, né, que é uma pessoa que faz consultoria, ou seja, ela entende do que ela está falando, né, para trazer para vocês um conteúdo bom de linha branca. Então, onde nós vamos tirar um monte de dúvida. Lembrando, turma, não adianta trazer uma pessoa só por trazer. Que é exato, exato. Se você é um ouvinte aqui assíduo do nosso canal, você sabe que a gente só traz pessoas relevantes, que tem peso. Não adianta trazer uma pessoa, traz alguém para falar de linha branca. Não, não é assim. O cara tem 1 ano de experiência, tá lá ralando para ganhar dinheiro, aí não aí né? não dá, aí não vai te ajudar, né? Então, demoramos um pouquinho, senhoras e senhores, mas encontramos, né? E na assim, verdade, foi sem querer. Ela nos encontrou. Ela nos encontrou. Na verdade, estamos nos conhecendo pessoalmente hoje. Né? Mas assim, estamos bem contentes, né? Porque é um assunto que vocês pediam faz tempo. Mudar um pouco, né, de celular, informática e tal. Até purificador. Exato. E essa pessoa que nós vamos apresentar, realmente ela tem uma bagagem, apesar de eu conhecer ela há pouco tempo, mas só pelo papo que eu tive com ela ali pelo Meet, eu já vi que ela tem uma bagagem muito bacana. Então acho que esse papo vai ser top. Vamos apresentar ela, Marquinhos? Senhoras e senhores, com vocês... Liane, seja bem-vinda, Liane. Obrigada, muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui pelo junto convite, conosco. estou muito feliz. E vamos falar sobre linha branca, né? Esse nicho de mercado que está crescendo, né? Junto com a parte de informática, é um nicho que também cresce. Todo mundo tem, né? Algum produto de linha branca em casa, né? Qualquer marca, mas todo mundo tem. E todo mundo quer fazer o reparo, né? Ninguém pode ficar sem, né? É um produto caro, nem sempre dá para ficar trocando. Então, normalmente, a maioria das pessoas optam por fazer o reparo em produtos de linha branca. Que legal. Top demais. E aí você vê, né, o mercado, né? Lá na minha região, onde eu morava, na verdade eu mudei, né? Não moro mais lá. Tinha um técnico que ele tinha aquelas caminhonetes Saveiro, Estrada, Saveiro, Montana. Não é Montana. Fiorino. Corsa. Aquela Corsa. Vixe, nem sei o nome. Picape Corsa. Essa é mais antiga. Picape Corsa. É antigo mesmo isso. E ele vivia para cima e para baixo com aquelas máquinas. Ele uma hora tava com um Brastemp na caminhonete. Ele, a esposa e os filhos, eles viviam só disso mesmo, né? É o que você falou. A pessoa não pode ficar sem. Ele não tinha tempo ruim, ele estava lá para fazer o reparo, né? Incrível. Esse camarada, ele tinha um sistema que era de deixar, vamos supor, que parou a geladeira, ele deixava a geladeira na casa da pessoa. Um produto de empréstimo, a gente chama. Então tá já começa a falar um pouco sobre isso aí. Como que é esse negócio? Eu achava estranho, eu falei, meu cara, deixa uma geladeira na casa da pessoa, assim. Difícil ver isso, hein? É porque são produtos de primeira necessidade, né? Então, assim, ninguém fica sem uma geladeira. Você até fica sem um fogão, compra uma Armitex, até uma lavadora, você ou leva na lavanderia ou espera um pouco para lavar. Mas refrigerador é um produto de primeira necessidade. E tem dinheiro lá dentro, muitas vezes, né? Sim, ainda mais tem medicamentos. Então, pelo menos as autorizadas, não sei se todas as empresas, mas algumas autorizadas, elas mantêm uns produtos de empréstimo, principalmente refrigeradores. Claro que a gente tenta fazer o reparo na casa do cliente, mas se por algum motivo não foi possível, porque tem alguns procedimentos que precisam ficar em 24 horas fazendo um tipo de análise para ver se tem vazamento no gabinete ou não, ou se o local é muito pequenininho, porque agora esses estúdios estão trazendo um pouco de dificuldade para os técnicos. Olha só. Porque eles são muito pequenos. Aí, por exemplo, tem o refrigerador e aqui já tem o corredor. Aí você vai puxar o refrigerador para fazer o reparo, Não já dá. acabou. Não tem mais espaço. Nem para vir para a sala. E aí fica um espaço muito pequeno para o técnico fazer o reparo. Então, nesses casos específicos, a gente retira o produto para a oficina e deixa um refrigerador de empréstimo para o cliente. Legal. Que legal, não sabia dessa questão do empréstimo. Isso, lá atrás já acontecia, né? Mas agora
olhando. Mas aí, vamos falar um pouco sobre você, né? Para que a galera entenda, porque a gente já começou a emendar aqui o assunto. Só para a galera contextualizar. Turma, complica a mão aí que... Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Mas é legal saber também como que você foi cair nesse negócio de assistência, de linha branca, sempre foi só você. Eu acho legal também uma mulher ali no... Porque é um nicho que tem muito homem, né? Vamos combinar? São poucas mulheres. Poucas Bem mulheres, poucas. né? Bem poucas, Bem né? Então como é que foi isso? Como é que foi esse seu começo aí, Oliane? Há 20 anos atrás, né, eu era casada e o meu ex-marido, ele trabalhava na Brastemp. E aí ele, na época, falou, olha, tem um nicho de investimento legal, bacana, que acho que seria uma boa. E na época meu pai estava fechando uma empresa de imóveis, assim, nada a ver com o negócio. E aí a gente falou assim, vamos investir? Aí eu falei, vai você, que depois eu vou. Aí meu pai abriu em novembro. Eu já vim para em janeiro eu já estava na empresa. 2 meses depois já estava lá. 2 meses depois eu já estava na empresa. E aí começamos nós dois. E meu pai ficou uns 6, 7 anos na empresa. Ele se aposentou. Autorizada a Brastemp. Durante todo esse tempo eu fui autorizada a Brastemp. Aí meu pai se aposentou. E aí eu toquei a empresa até o final. Até concluir as atividades agora. E agora eu fechei a empresa. E agora vou seguir no ramo de consultoria. Que já é algo que eu já fazia há uns 5, 6 anos atrás, mas de uma forma muito amadora, assim. Amadora no sentido de, por indicação, eu não conseguia dedicar muito tempo para isso, então era uma coisa bem indicação. Mas é uma coisa que eu sempre gostei, sempre me brilhou os olhos, eu sempre me dediquei muito. E as pessoas sempre falavam, Lene, por que você não segue isso? Por que você não segue isso? Eu ficava, mas eu tenho autorizada. Aí eu ficava meio que... Aí foi quando eu decidi, falei, não, agora, eu acho que agora é o momento. Aí eu encerrei as atividades da autorizada e estou fazendo a transição de carreira para essa área de consultoria, mentoria. Então foram 20 anos de autorizada Brastemp e Consul também. Exatamente. É porque a mantenedora das marcas chama Whirlpool, né? Ela tem Brastemp, tem Consul, tem Biblend. Entendi. Tem outras marcas dentro do grupo, né? E aí, durante esses 20 anos, eu fui exclusiva, né? Que eles têm as autorizadas e tem os estrelas. As autorizadas são exclusivas. Eu só posso atender Brastemp e Consul. E as autorizadas estrelas, que eles chamam, são autorizadas menores, que elas podem atender outras marcas. Mas elas têm a prioridade, né, de atender Brastemp e Consul. Essas que atendem multimarcas, por exemplo, ele pode atender o cliente final. Isso. Você, no caso, não. Não, eu sempre atendo o cliente final. Mas um exemplo. Outras marcas, ele quer dizer. Mesmo eu tendo uma Brastemp, se eu dar garantia, eu posso levar na sua empresa? Pode. Se for assim, eu sou autorizada, que eles chamam Master. As autorizadas Master só pode atender Brastemp Consul. Se você aparecer lá com uma Electrolux, eu vou falar, não posso atender. Porque está no contrato que eu sou exclusiva das marcas Brastemp e Consul. A Estrela pode? A Estrela pode, mas aí são autorizadas menores, em regiões menores, que às vezes o volume de atendimento Brastemp e Consul é muito pequeno, aí não sustenta uma autorizada. Aí o cara atende a Electrolux, atende tudo. Qualquer coisa. Agora, as autorizadas Master, que eles chamam dessa forma, são autorizadas que têm um volume de atendimento suficiente para se sustentar financeiramente só atendendo essas marcas. E aí, desculpa aí a pergunta ignorante, né? Porque aí a gente acaba querendo entender mais. Mas aí Brastemp vai toda a linha Brastemp. Toda a de linha micro-ondas, Brastemp, tudo. Micro-ondas, purificador, climatizador, geladeira, fogão, cooktop, máquina de lavar, lava-louça, toda a linha. A grade inteira. E aí você tem que ter um espaço físico bacana para isso ou não? Uma metragem padrão que eles exigem? Não, a Brastemp ela não exige nada de tamanho. As exigências dela é a fachada, tem que ser padronizada, e a recepção tem que ser padronizada, com as cores das marcas, os uniformes da equipe também tem um padrão, mas a parte interna não. Tanto que assim, lá no começo, todo mundo trabalhava lá. Quando veio a pandemia, eu coloquei todo mundo de home office. Toda a parte administrativa. Então, na verdade, você não precisa ter espaço. A oficina tem autorizadas que... você tem um produto portátil, que eles chamam micro-ondas. Tem autorizada que fala assim, o meu técnico de rua não atende micro-ondas, purificador. O consumidor, como é produto portátil, ele traz até o balcão e tem uma oficina para atender.
Mas tem autorizada que falou assim, não quero ter oficina. Qualquer produto, eu vou na casa do cliente. Importante é resolver o problema. A Brastemp não está nem aí como que é. Exatamente. Então, se eu quiser que o consumidor traga o produto portátil ou se eu vou até a casa dele, não importa. Então, cada autorizado tem a sua dinâmica. Para a Brastemp e Consul, o importante é atender o cliente, resolver o problema com qualidade, né, de atendimento, porque somos cobrados por isso. Cara, eu acho que a nossa audiência agora está com 2 perguntas na cabeça, né? Primeira, se você ficou 20 anos nesse negócio, o negócio não deve ser ruim, senão você tinha ficado menos tempo. Então, por que você saiu ou fechou a empresa? Por que você decidiu sair do ramo? Eu entendi que consultoria é o que brilha os seus olhos. Sim. Mas você acha que o mercado tá ruim? Qual que é a tua visão momentânea? O que te fez tomar essa decisão, além do fato de você querer fazer uma transição de carreira? Ou foi só isso? Foi só essa Ou cansou do mercado? Não, na verdade, assim, o ponto principal foi a mudança de carreira mesmo, que é uma coisa que eu já queria fazer e eu estava protelando. Mas o mercado de linha branca, ele deu uma diversificada, né? Até por conta, assim, Brastemp e Consul, antes eram as marcas top do mercado. Hoje a Electrolux está vindo com tudo, Samsung. Então, tem outras empresas também que estão começando a dividir o market share com a Brastemp e Consul. Então, a Brastemp e Consul não tem mais aquele volume de atendimento. Aquele domínio que tinha antes. Exatamente. Então, mas não que o mercado diminuiu. É que, como eu atendi a linha Brastemp e Consul, então, para mim... Você que era master só podia atender esses caras. Isso, então o meu volume de atendimento caiu versus os anos anteriores por conta disso. As outras marcas estão crescendo e estão vindo com tudo. E são produtos lindos também, com tecnologia igual da Brastemp, e estão aí concorrendo. Não, a Brastemp, eles tinham uma ação de marketing muito forte, né, no passado. Tanto é que não é nenhuma Brastemp, né, as pessoas usavam até como exemplo, né, para falar do produto, né? Exato. Então, às vezes, você que frequentou e participou, esteve nesses 20 anos, o que você acha que, né, obviamente, não precisa responder se não é certo nem errado, mas o que você acha que fez com que a Brastemp ela perdesse um pouco dessa fatia do mercado, market share, né, não mantesse essa referência como uma Apple da vida, como, né, uma Coca-Cola da vida? Então, assim, eu acho a Brastemp, esses novos entrantes entraram no mercado, eu acho que pegaram um pouco a Brastemp de calças curtas. Porque ela sempre foi a master, sempre foi a melhor. E eles já entraram com esses produtos, e como esses produtos, muitas vezes, eles são importados, eles vêm da China, e eles vêm com um preço muito mais acessível, e os produtos da Brastemp sempre foram produtos mais gourmand, produtos um pouco com um valor agregado um pouco maior, ela sempre vendeu isso. Eu acho que aí os próprios consumidores começaram a ponderar algumas coisas. Os produtos de hoje em dia já não são como os produtos de antigamente. Então, não é porque é Brastemp, porque ela não é. São mais descartáveis hoje, né? Exatamente. É próprio mercado. Eles querem que você troque de produto a cada 2 anos. Exato. Eles ficam lançando produtos para você falar assim, agora eu quero aquela geladeira porque tem taças nevadas na porta. Mas a minha tá perfeita. Não, mas eu quero aquela porque tem taças nevadas na porta. Então, o próprio mercado induz você a trocar o produto com mais frequências, e os produtos não são feitos mais para durar 10 anos. Eu lembro das máquinas de lavar, que a minha mãe e minha avó falavam, não, essa Brastemp aí, e que essas máquinas novas é uma porcaria, que essa daqui que é a boa, é a máquina lá, aquela grandona, meio enferrujada já, mas aquela que era boa. Aquela que era boa. Aquela que era boa. Tem uma secadora antiga da Brastemp, que quando as pessoas falam assim, vale a pena reparar, eu falo, vale. Fala aí o código dela, vamos ver se algum técnico conhece. Repara essa secadora, porque você vai gastar um dinheiro com ela, mas ela vai durar mais 10 anos. Entendeu? Então, assim, tem produtos mais antigos, não só a Brastemp, tá? Assim, tem alguns produtos mais antigos que vale a pena o reparo, porque eles têm uma durabilidade muito maior. Até porque são produtos mais mecânicos, né? E hoje em dia os produtos são mais eletrônicos. E os produtos mais eletrônicos, caiu energia, aí já dá um pauzinho na placa. Tudo é placa, né? Tudo é placa. Não sei o quê. Então, assim, os produtos não são só descartáveis porque eles são de uma qualidade inferior, mas porque eles são mais eletrônicos.
São E mais aí, sensíveis, são né? muito mais sensíveis. Então, isso faz com que aí queima uma placa de um produto. Às vezes é a peça mais cara do produto. Aí você vai falar assim, vou trocar a peça? Não compensa, porque os produtos estão com os preços tão econômicos, não, tão melhores que antigamente, que às vezes você fala assim, Não preciso comprar outra. compensa, vou comprar outra. E também tem um outro ponto que eu queria ter comentado anteriormente, que são as seguradoras. Fala um pouco sobre isso. Porque as seguradoras estão entrando com a garantia estendida, né? Porto Seguro, agora você tem o seguro da casa e você tem direito a seguro de linha branca também, dentro do seguro da Porto Seguro. Olha que legal. É. Então, teve uma tempestade... Ou seja, o cara não precisa mais de você, ele aciona Porto Seguro porque é de graça. Na verdade, assim, o que é de graça na Porto Seguro é a mão de obra. Então, vai um técnico da Porto Seguro Tá. na sua casa, faz o laudo. Precisa trocar a placa. Aí o consumidor compra a placa onde ele quiser, pode comprar na internet, pode comprar numa autorizada. Aí ele chama a Porto Seguro de novo, a Porto Seguro vai lá e troca a peça. Então, a pessoa Caraca. da Porto Seguro, que tem o seguro da Porto Seguro, ela economiza no valor da mão de obra. O preço da peça, ela vai ter que comprar. Sim. Entendeu? Isso aí não Então, estava isso- sabendo, não. Isso tirou um pouco do seu mercado. Também. E não é só a Porto Seguro. Eu falei a Porto Seguro Sim, porque é um mas nome tem muito várias. grande. Mas tem várias... Mas tem várias seguradoras. A Olhando pra esse Magazine mercado. Luiza tem uma seguradora só dela. Tem Casas Bahia. Casas Bahia. E tem algumas seguradoras que tem mais de um mercado. E aí é assim que funciona. E eles entraram também para instalação. Então, antes, as instalações nós fazíamos. O consumidor não quer fazer a instalação? Eles pagavam, a gente fazia. Agora, por exemplo, a Fast Shop, dando um exemplo, tá? Aham. Você compra um produto, você já compra a instalação e eles já juntam parcela no cartão junto No com próprio o produto. e-commerce, né? Eu já vi isso. Exatamente. E Aí você recebe na sua casa e alguém vai lá instalar. eu não sei como é que funciona a Aham. dinâmica, se entrega e depois vai um instalador ou se o cara que entrega já instala. Eu não sei qual é a dinâmica deles. Mas aí eles também estão pegando essa parte de instalação de produtos. E o consumidor já compra. Paga mais caro, às vezes, na instalação com essas lojas, porque mas para eles... Comodidade, sair... Exato. Tá já tudo Eu vou ter que embutido. encontrar alguém, tal, não sei Ligar, o quê. agendar, e aí tá lá, o cara já fala, eu vou colocar aqui, ó, o valor. Ou seja, ele comprou o produto, ele comprou a garantia estendida, o Comprou a instalação. seguro, a instalação e vai tirar no mercado. E aí o que acontece? Os produtos, vamos dizer assim, olhando o lado técnico, os produtos que eles gostam de fazer são os produtos de 1 ano, 2 anos que saiu da garantia. Porque ainda são produtos que para tirar os parafusos não tá tão ruim, a lavadora não tá tão suja. Então são produtos que eles gostam de fazer e normalmente as peças que quebram é uma manutenção muito simples, porque é um produto que está sendo usado há pouco tempo. Só que esses produtos, quem está atendendo agora são as seguradoras. Então, o que está sobrando para as assistências técnicas, não só autorizadas, mas todas as assistências técnicas? Produtos com 3, 4, 5 anos. E aí, um produto com 3, 4, 5 anos, você não vai trocar uma peça. Porque uma peça já danificou a outra. Aí, quando você vai dar o orçamento, tá caro. Não dá pra fazer só uma coisa, né? Ó, se eu for mexer nisso daqui, vai impactar em outras coisas. Aí o cara olha o preço do novo. Exato. E aí fala assim, não vou fazer o reparo, vou trocar. Então, assim, a minha vontade de ir para a consultoria já era muito grande, mas também tem todos esses pontos do mercado que deixou um pouco, as autorizadas têm que ficar um pouco mais alerta e correr mais atrás do cliente. Antes os clientes vinham, né, de muito mais fácil. Hoje as autorizadas, elas não são autorizadas, né? Todas as assistências técnicas, no caso, tem que correr atrás do cliente e não bater de frente, mas tem alguns novos entrantes aí, né, que estão tirando um pouco do mercado. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que a gente tem que fazer como uma agência de marketing, Claro. né? Você, todo esse tempo que você trabalhou, você fazia marketing? Por exemplo, você fazia anúncios no Google, no Instagram, alguma coisa? Ou você a própria Brastemp que te indicava as pessoas, a própria Consul? Como é que era a sua captação de cliente? Aos anos, vamos voltar um pouquinho lá atrás, nos primórdios, né? A gente fazia. Era muito comum e assim, dava muito retorno imã de geladeira.
Nossa, isso dava um retorno absurdo. Lá Igual atrás. pizzaria, né, meu? O Pizzaria técnico também. ia lá, exato, o técnico ia lá, fazia o reparo, já colava um imã de geladeira lá e esse cliente ficava com você anos. Trocava de geladeira e trocava o imã de novo. Que legal. E aí ficava. Aí veio toda essa parte de internet, Digital. né? Veio toda a parte digital. E assim, de uns anos pra cá, de uns 4 anos pra cá, o que a Whirlpool começou a fazer? Ela começou a disponibilizar criativos, meio gerais, assim, sem nome de nenhuma autorizada. E aí, uma vez por mês, ela entrega vídeos, não só posts fixos, também vídeos. Ela entrega isso para as autorizadas e as autorizadas podem usar dentro do Instagram, dentro do Facebook e fazer a sua própria mídia. Eles não interferem, mas eu também não posso fazer qualquer coisa. Eu como autorizada, Brastemp, eu não posso chegar e fazer qualquer post, eu tenho que usar Respeitar as cores. exatamente, os logo padrões, as cores, eu tenho que ter um mínimo ali para poder fazer, não posso fazer de qualquer jeito. E aí, como antigamente todo mundo fazia cada um de um jeito, eles fizeram dessa forma. Então, eles fazem, entregam pra gente. E o valor da publicidade é sobre sua responsabilidade. Então, quero colocar 3, 5, Sim. 10 mil de tráfego pago, é comigo. Exatamente. Mas você nunca fez um anúncio no Google, autorizada, Brastemp, Consul, você nunca fez? Não, a gente pagava o ads, né? Pra você Então, poder pagava. ficar em cima lá Tá. no Então você fazia no o Google. marketing. Isso, Tá, fazia legal. o marketing de ads, tudo. Tem Instagram, tinha Facebook, faz toda a parte de marketing, responde, faz tudo isso. Você chegou a ter quantos colaboradores na empresa? Olha, o máximo que eu já tive foi 25. Existe um padrão de treinamento que por exemplo, uma Brastemp, a Consul, ele exige ao lançar um equipamento novo? Tem que ter um treinamento ou não? Como que funciona essa parte? Todo produto novo, todo lançamento, eles fazem um treinamento. Então, assim, antigamente eram todos presenciais, agora eles são online. Então, assim, se é um treinamento assim, lançou um refrigerador, mas já é um refrigerador que só tem algumas diferencinhas, não é nenhum produto muito novo. Aí é online. Agora, por exemplo, lançou uma nova linha, cervejeira. É um produto que não tinha, é um produto novo. Lave e seca, é um produto novo. Aí eles fazem treinamento presencial. Mas no mais, tem treinamento, todos os técnicos têm treinamento, é obrigatório fazer os treinamentos toda vez que tem lançamento de produto. E toda terça-feira eles têm a terça técnica, que é das 8 às 9, e é 1 hora onde os técnicos falam com a engenharia. Podem fazer perguntas. Tira a dúvida, ou a engenharia fala assim, lançou... Isso é nível Brasil? Nível Brasil. Legal. Lançou um boletim técnico agora, que tem que aplicar uma peça quando der um defeito, XPTO, tira a dúvida. Então, toda terça, eles têm reuniões com a equipe de Aí engenharia. tem uma carga de estudo que eles precisam preencher ou não? Tipo assim, 8 horas de estudo ou alguma coisa do tipo, não? Não, quando eles têm esse treinamento... Na verdade, essas terças-feiras não necessariamente é um treinamento. Às vezes pode ser um treinamento, às vezes pode ser tirar uma dúvida, pode falar sobre um lançamento de um boletim técnico ou alguma coisa que eles estão pegando muito em campo e falar assim, olha, gente, quando vocês pegarem isso em campo, não tem que fazer isso, vocês têm que olhar isso, dar algum tipo de orientação. É mais voluntário, né? É mais uma coisa voluntária. Isso, então toda terça tem, mas não tem. Aí eles fazem uma provinha, né, do que foi feito e eles são bonificados por essa prova. Vou colocar aqui uma questão. Uma das maiores dores que os nossos clientes têm aqui é contratação de equipe. Gostaríamos que você falasse sobre isso. Como que é contratar a mão de obra técnica? Quais foram os seus desafios, né? Você chegou a ter 25, né? Você tem gente que você segurou por muito tempo, como é que Aprendeu, foi embora, foi abrir a dele. Fala aí um pouco sobre isso. Vamos lá. Tem gente que foi, voltou. Tem gente que tá comigo até fechar, entrou lá no comecinho e ficou comigo até o final. Mas eu vou dizer que é um desafio. Porque, na verdade, não existe um colégio, uma faculdade, um curso. Existe curso de refrigeração. Então, o cara ele sai como refrigerista, mas ele vai atender ar-condicionado, ele vai atender refrigerador comercial, ele vai atender refrigerador de linha branca. Então, ele sai um técnico refrigerista. Agora, assim, um técnico de linha branca completo, é difícil você ver um curso assim, a não ser que alguém desenvolva. Mas, por exemplo, o Senai não tem. O Senai tem um curso de refrigeração. E tem curso de eletricista, e tem curso de não sei o quê. Então, assim, é difícil. Normalmente, o ideal
vou dizer o ideal. O ideal é, a gente pega uma pessoa, coloca na oficina e treina. Do zero. Treina do zero, ou mesmo que tenha conhecimentos básicos, treina. Aí treina com produtos na oficina, depois treina saindo com o técnico na rua, até o técnico tá bom para sair sozinho. Daí ele começa a ter a área dele, começa a fazer os atendimentos dele. Mas olha que legal, né? Na questão da autorizada, ele acaba sendo um técnico bem completo, porque ele acaba mexendo com Elétrica. micro-ondas. Então, isso era uma outra pergunta. Todos os seus técnicos mexiam em tudo ou você separava também por área? Você tinha técnico só disso, técnico só daquilo? Então, aí eu vou falar da minha autorizada, mas assim, um ponto que é muito, que nem todos os técnicos fazem, são técnicos refrigeristas que fazem RUS, que é reoperação de unidade selada, que é colocar gás, trocar compressor de um refrigerador. Esse é um serviço muito específico. É complexo. É bem complexo, porque você mexe com maçarico, você mexe com carga de gás, você tem que pesar o gás que vai no produto. Se você coloca demais, o produto vaza água. Se você coloca de menos, ele não refrigera. É um serviço bem específico. Então, assim, nem todos os técnicos de linha branca fazem RUS. Eles atendem refrigerador, tem que tocar uma placa, um sensor, um termofusível, uma haste, uma resistência. Eles trocam. Borracha da geladeira. Troca. Aí você fala assim, faz uma troca de compressor. Não faço. Aí é você aí que não faz a troca de compressor, hein? Você é um técnico incompleto. Incompleto. Não é completo. Aí, ó. Então, na verdade, assim, lá na minha autorizada, 90% dos nossos técnicos eram completos. Caraca. Eles Fazia o russo. Faziam russo. Porque se o técnico não faz, a gente tem dois... Para os técnicos que não faziam, qual era a dinâmica? Vai um técnico meu lá que não faz russo. Aí chega na casa do consumidor. Tem que fazer russo. Eu tenho que mandar um outro técnico. Tá broxa o consumidor, né, meu? Para poder fazer o reparo. Então, como ele não faz, ele tem que... E também tem um detalhe, o técnico ele tem que saber fazer o diagnóstico, porque também, se ele não fizer o diagnóstico preciso, aí o técnico que faz RUS vai lá e fala, mas não precisava fazer RUS, era só fazer um não sei o quê, ou, entendeu? Então, esse processo de reoperação, ele é bem delicado. Assim, tem que ter um técnico que faça mesmo. E isso tem treinamento. Isso é o técnico... Mas os seus técnicos, rapidinho, mas os seus técnicos de refrigeração... Todos eles, ou a maioria, também fazia micro-ondas, também fazia lave seca, assim, era tipo... Completo. Era completo nesse sentido, ou você tinha setores lá dentro? Não, de 25 eu tinha 15 técnicos. Aí 5 faz isso, 5 faz aquilo... Lá na minha empresa, todos eles trabalhavam com todas as linhas, Fazia tirando esse ponto específico da RUS. Porém, tem algumas autorizadas que não tem uma quantidade de técnicos e faz reoperação muito grande. Então, tem autorizada que faz o quê? Quando tem um defeito muito específico, tipo refrigerador não refrigera, é muito específico para poder ser uma RUS. Então, tem 1 ou 2 técnicos que eles chamam de técnicos refrigeristas. Então, toda a equipe atende todas as marcas e quando for refrigerador, ele tem 2 caras que vai e atende só produtos de só refrigerador. Então, lá na minha empresa, não. Eles faziam, mas tem autorizadas, tem assistência técnica que tem técnicos específicos que só fazem isso. Agora, por exemplo, como eu tinha uma oficina muito grande, eu optava por trazer os produtos dos clientes na oficina. Então, meus técnicos de rua não faziam purificador, micro-ondas, nada. Eles traziam para a oficina, a gente fazia o reparo na oficina, orçamento, tudo, e depois devolvia para o cliente, ou o cliente trazia no balcão e a gente fazia. Mas não que eles não saibam. E a gente... Facilitava para você a sua operação. Exatamente. Eu tinha um técnico de oficina que só cuidava de produtos portáteis. Que legal. Eu tenho uma pergunta, né? Que aí você colocou que desde quando você começou a sua empresa, você tem técnicos com você até hoje lá, né? Então a gente está falando de 20 anos. O que fez você reter um colaborador durante 20 anos ou, né, outros que você tem lá? O que você... Há 10 anos, sei lá, 10 né? anos, 5. O que você... Você tinha alguma usou, coisa? O que você tinha? Boa. Você falou, isso aqui é um diferencial, Marcos, Thiago, você que os nossos ouvintes, por quê? Qual que é a maior dificuldade deles? Reter o colaborador, né? Reter esse time. Ontem mesmo a gente estava falando com uma cliente e ela tem essa dificuldade, né? Então, E ela também acha que todo mundo tá lá para aprender e sair. isso Ela aí. já tem essa visão, entendeu? No meu caso, assim, nesse segmento de autorizadas, é um segmento muito informal. Tem muita informalidade em todos os sentidos, até de pagamentos. Então, assim,
Quando nós optamos por abrir as autorizadas, isso foi muito claro desde o primeiro dia. Aqui é 100%. Ah, vai ganhar comissão? 100% na folha. A gente emite 100% de nota. A gente é uma autorizada 100%. E isso não é comum, ou é pouco comum no mercado. Então, o que normalmente as autorizadas fazem, as assistências técnicas? Contratam o cara pelo fixo e paga a comissão por fora. E aí, quando chega nas férias ou no 13º, a pessoa tem um valor muito baixo para receber. Então, isso era um ponto positivo nosso. Muitas pessoas queriam trabalhar conosco, assim, por alguns motivos, mas um dos motivos é porque eu vou ter fundo de garantia, porque eu vou receber tudo na folha, vai chegar nas férias e vou ter um valor, né? Em outras palavras, pagava um pouco acima da média, porque isso faz o cara receber mais. Exatamente. Não estou dizendo que só isso segura, mas esse é um ponto no mercado que é um pouco informal, que fazia com que a gente conseguisse segurar alguns colaboradores. Mas, além disso, é equipe, né? É desenvolvimento de equipe, é trabalhar com as pessoas. Nós éramos ali das autorizadas Brastemp, né? Estou dizendo agora do nicho onde eu estou. Nós éramos das poucas que pagava assistência médica, das poucas que pagava alimentação. Então, a gente tinha um olhar, a gente tinha um olhar para o colaborador, né, assim, muito grande. Porque não adianta nada, se eles não estiverem bem, eles não vão tratar bem meu cliente. E se meu cliente não for tratado bem, não volta dinheiro, é um ciclo. Então, nós sempre olhamos muito para isso. E isso tornou-se um diferencial nosso. Tem uma máxima que a gente vem conversando aqui na empresa sobre contratar o tipo de perfil de pessoa. Então, tem aquele perfil que é empreendedor, tem aquele perfil que é mais estabilidade. Como é que você vê isso? Você contratava com esse olhar ou não? Contratava no feeling mesmo e no momento a pessoa lá ia se adequando à sua cultura da sua empresa e pô, é aqui mesmo que eu quero ficar. Esses pontos de pagar tudo em folha, não sei o que, a gente sempre tratou muito claro logo na primeira entrevista. Uhum. Porque também, como é um mercado muito informal, acontecia muito disso. Eles não me pagam direito, então eu vou fazer um bico. Uhum. É muito comum isso entre eles. Eles falam assim, eu faço 2 OS para você, uma para mim. Nesse sentido. Uhum. E nós sempre fomos muito criteriosos com isso. Então, assim, se a gente pegasse fazendo bico, era demitido. Entendeu? Então, assim, a gente sempre foi muito correto. Assim, eu tô sendo correta com você. Eu tô pagando todos os seus direitos, eu tô pagando tudo na sua folha, então você tem que ser correto comigo. Então, isso sempre foi muito claro no momento da contratação. Isso então, é cultura. Isso aí é cultura. É cultura. Aí, assim, de contratação, não é um mercado que tem gente sobrando. Então, a contratação era meio que por indicação. Fulano é bom, não sei o quê. A gente ligava para os autorizados que esse colaborador passou. Ele é bom, o problema dele é esse, o problema dele é aquele. Não, esse problema eu administro, entendeu? E assim a gente vai indo. Mas o importante do técnico, ele não é só ser técnico, ele tem que ser vendedor. Porque não adianta ele chegar lá de boca fechada, fazer o reparo e sair. Ele tem que vender o serviço dele, porque é onde a gente ganha, é na venda do serviço. Então ele tem... Aproveita esse gancho então e dá uma dica aí para esse nosso cliente que está nos ouvindo, né? Porque às vezes ele contrata um bom técnico, foi legal que você levantou essa bola, e ele não é um bom vendedor. Então, como é que, se você pudesse falar assim, Marcos, o técnico nos ouve, contrata um tipo de técnico assim, assado. Que tipo de técnico que tem que ter as características de um bom técnico? E somando, se você dava algum treinamento de vendas para um cara que não tinha muito tino para isso. O ideal é assim, um cara que não é bom tecnicamente, você consegue desenvolver. Você consegue ensinar ele, olha aqui, assim, assado. Agora, um cara que ele não é bom comunicador, ele não consegue ser bom vendedor. Então, um dos pontos na contratação é se a pessoa conversa bem. Se ela tem a comunicação fluida, se ela consegue dar a opinião dela. Isso é muito importante, porque na hora que ele vai atender o cliente, ele tem que saber conversar. Tem cliente que quer saber, olha, estou desparafusando. Tem cliente que fala assim, mas por que tem que tocar essa placa? E tem cliente que não, larga você lá na lavanderia e quer voltar com o negócio pronto. Mas e aquele que quer saber dos mínimos detalhes? Por que está trocando a peça? Como é que troca? Tem também os clientes engenheiros, né? Tem os clientes de youtubers, a gente tem vários níveis de cliente. E esses clientes, eles são mais exigentes no sentido de
Querer entender. Querer saber. Saber o porquê, né? É aquela coisa do doutor, né? O cara vai no médico e fala, doutor, mas e aí? Como é que é? Não fez nem medicina nem nada. Mas por que isso aí? Não, e tem também aqueles clientes, o técnico chega lá, fala, ó, tem que trocar a placa. Ah, por que tem que trocar? Por isso, por isso, por isso. E como é que troca? Assim, assim, assado. Você vai aprovar o orçamento? Não. Aí o técnico vai embora, o cliente vai lá, compra a peça, troca e não dá certo. Ou às vezes dá certo, tem isso também, né? Então, mas o cliente, ele tem que saber se comunicar. Isso é muito mais importante. Então, antes dele ser um bom técnico, ele tem que ser um bom comunicador. Porque tecnicamente você desenvolve. Agora, um bom comunicador, não que você não se desenvolva, mas é mais difícil você desenvolver um bom comunicador. Você já deixou de contratar alguém porque não era um bom comunicador? Olha, eu tive um técnico... Era um bom técnico, mas um mau comunicador. Eu tive um técnico que ele era muito tímido. Muito tímido. Mas ele era um bom técnico. E assim, a gente ia. Não era um dos melhores vendedores, não era um dos melhores... Se ele estiver ouvindo esse podcast, ele vai lembrar dele. Não era um dos que se faturava muito bem, mas ele era um bom técnico, ele ia, ele resolvia, ele era calmo. Assim, se a pessoa perguntava, ele respondia. Se você não falasse com ele, ele ia lá fazer o serviço dele e ir embora, entendeu? O que é um técnico que fatura bem no mês? Um técnico bom, ele traz quanto de faturamento da rua para uma assistência, para uma autorizada? Mais ou menos. Aí depende do volume de atendimento, em torno de 50 mil. 50k. Essa informação é boa, hein? Essa informação é boa. 50, 60. Aí depende do volume, depende da região que atende. Por exemplo, eu atendia lá a comunidade do Heliópolis. Um técnico ali não consegue faturar muito. Porque ali o pessoal, quando tem um orçamento muito alto, eles não aprovam. Mas um técnico do Planalto Paulista, um técnico da Vila Mariana, um técnico de uma região que, né? Melhor. Um pouco, que tem um ticket. Executivo. Exato. Ele consegue atender ele consegue chegar nesse valor. Porra, bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é outra dor da galera. E por você falar que você tem oficina, você preferia retirar, né, os portáteis e tal. E aí tem aquela coisa do cliente não ir buscar, do cliente aprovar e deixar lá e não sei o quê. Pô, a gente tem uma cliente aqui que, cara, ela falou que ela tem um lugar lá cheio de coisa que os caras não vão buscar. E aí rola um pouco de amadorismo também, porque uma pergunta que eu fiz pra ela, tá, mas você tem o endereço dos caras? Não. Tipo, no checklist, na OS, na abertura, não pegava isso. Não também que você vai lá deixar na calçada do cara. Mas você teve esse problema? Como é que você fazia para ter menos? Você tinha alguma ação para isso? Como é que você lidava com isso dentro da autorizada? Temos. A gente começou, né, há muito tempo atrás, a gente começou com esse problema. A pessoa deixava lá. A nossa ordem de serviço, ela já tem todos os dados do cliente. Sim. Então, já tem nome, tem CPF, tem endereço, tem telefone, tem tudo. Então, eu tinha o endereço dele aqui. Financeiramente não compensa eu ficar devolvendo esses produtos para casa dos clientes, e muitas vezes os clientes moravam longe. Sim. Até levar, não me pagou nada. Eu vou levar? Então, assim, não compensa financeiramente levar. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma ordem de serviço. Quando o cliente deixa o produto lá, a gente tem um termo que está acoplado, né, na mesma folha da ordem de serviço, um termo de que o produto ele só vai ficar disponível por 30 dias, caso o consumidor não retire, que ele está ciente que o produto será scrapeado. Mas pela lei pode? Pode. Porque tem essa crise aí também, não, que pela lei não pode. Tem uns caras que falam isso, não pode fazer isso. O Russo fala que não pode descartar. Eu consultei. Conhece o Russo, né? O Celso Russomano. Então, não pode descartar Vamos citar o nome dele aqui. Se o consumidor não estiver ciente disso. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente... O Russo é cheio de pegadinha, isso aí não falou. Porque isso foi um problema que nós tivemos, e aí nós contratamos, nós temos um escritório de advocacia que nos acompanha e faz todo o processo. Isso assim, Liane, o consumidor ele tem que assinar que ele está ciente de que o produto vai ser descartado depois de X tempo. Não pode ser assim uma semana, né? Termo de responsabilidade, chama isso. Isso. Tá. Então, assim, esse termo, ele tá junto com a ordem de serviço. Então, a gente preenche os dados do cliente, preenche os dados do produto, e lá embaixo está escrito que a gente cobra uma taxa de laudo, que se o produto fica lá acima de tantos dias, a gente pode cobrar uma taxa de armazenamento, ou acima de X dia, a gente pode scrapear o produto. Que legal, hein? Aí, turma, então, ó... Tá, e como é que você lidava com isso na prática? Você tinha um monte de coisa lá, você chegava a extrapear o produto? Vários? Já aconteceu de você... Aí o que você fazia com esse produto? Você jogava fora mesmo? Na verdade, a gente tem uma parceria com uma empresa de reciclagem.
Então a gente chama eles, é uma empresa de reciclagem, eles vão lá e eles coletam tudo, não só produto, eles coletam papelão, peça trocada que não tem mais, a gente não pode usar, né? Peças usadas, tudo. A gente chama essa empresa vai e coleta tudo. Você não vendia, não pode vender esse produto para pagar o serviço que você fez. E se você trocou a peça e o cara não te pagou? Eu tiro a peça. Você tira e scrapeio o produto. Entendi. Eu tiro a peça e Mas scrapeio já aconteceu o um produto. caso do cliente falar, eu vim aqui buscar meu negócio. Já aconteceu? Então, E você tinha extrapeado? uma vez, assim, mas o produto já tava E lá há ele- mais de a um gente- ano. A gente é muito curioso. Não, o produto já tinha... É porque ele tá na dúvida também, nosso cliente. Ele tá lá ouvindo e falou, não, deve ter acontecido. Né? Não, aconteceu já Ah. algumas vezes, mas assim, produtos que já estavam há muitos meses, não é nada muito E recente. aí, imagina, eu fico imaginando a Mas aí cena. o cliente já vem assim, será que meu produto tá aí? Aí faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Eu falo assim, olha, desculpa, mas o seu produto já foi scrapeado, tem o documento aqui, ó, a senhora assinou, Legal. quando deixou, não sei o que. Ah, não, tudo bem. Nunca tive problema de embate com isso. Olha aí, Mas que já legal. teve uns curiosos que falam, será que meu produto tá aí ainda um ano depois? então, não tá mais. Porque imagine a cena, né? Você tem um depósito pra guardar. Exato. E não tem sentido isso aí que o Não, Russo falou. E fala uma coisa, Oliane. Mas tem um termo específico, tem um jeito de escrever, é um termo específico que tem que estar escrito. Não é um de qualquer jeito, assim, entendeu? Sim. O advogado instruiu a gente, tá dentro, tem até uma menção do Código de Defesa do Consumidor. Tá muito bem escrito pra ter validação, né? Pra blindar a gente no caso de, puta, joguei. Não é que eu joguei fora. A gente recicla, né? Uhum. Não jogo fora na rua. A gente faz a reciclagem do produto. É, a gente fala jogar fora é um termo. Né? Não, porque tem gente que joga na rua mesmo, na carrocinha, entendeu? É? E uma dúvida que a galera de casa deve estar perguntando aí. Na prática, como é que você fazia isso internamente? Dava 31 dias, você já fazia isso? Ou você, por mais que o cara assinou 30, você tinha uma política interna de esperar 60, de esperar 90, você tinha um elástico com... Como é que você trabalhava isso internamente? Ai, depende. Eu tô falando no passado, porque sim, você vai... sim. tá? Na verdade, assim, depende do volume de que tá na oficina. Ah, tá. Entendeu? Não Você tem onde guardar, você vai guardando. Aí quando ele fala assim, ixi, encheu. Vamos pegar aqui os que já tá velho. Aí, mas antes de jogar fora, a gente sempre ligou e sempre documentou. Então a gente fazia ligação isso é importante e falar. documentava via WhatsApp. Olha, seu produto tá aqui ainda. Se você não E-mail. retirar até sexta-feira... Dava um até ultimato no cara. Isso, até sexta-feira, seu produto será escapeado. Ou seja, você tinha um laudo, tinha o Ordem de termo, serviço. a ordem, e também tinha ali a prova que você ligou, mandou um e-mail, alguma coisa do tipo, exatamente. documentado. Então, antes de realmente scrapear, a gente ainda tentava um último contato com o consumidor pelos canais que ele deixou ali, se é e-mail, se é WhatsApp, telefone. Se não tivesse retorno, aí a gente scrapeava. Então, assim, não tinha uma ordem. Às vezes, assim, a cada 60, 90 dias, a gente fechava Fazia um a oficina. catadão. Vamos fechar a oficina e vamos ver o que é pra jogar fora. Às vezes tinha pouco, deixa aí, vai que ele vem, né? Aí vai ficando. Aí encheu. Não, agora a gente para de novo e vamos fazer um catadão. Era assim. Você falou um negócio que eu peguei aqui. Alguns nossos clientes eles falam assim: o consumidor é muito curioso, quer saber só o preço, quer saber só de fazer orçamento. E aí você levanta uma bola que exige, por exemplo, uma geladeira. O cara não pode fazer geladeira, né? Uma máquina de lavar. Pô, a pessoa até consegue ficar uma semana, 2, no máximo, porque tem que lavar essa roupa, não tem jeito. Então a gente tem que falar assim: o cara ele não é que ele é curioso, ele talvez você não consiga quebrar a objeção de passar, né, essa informação para ele da urgência e tudo mais, né? Como é que você vê o consumidor final, né? Como que você, como autorizada, né, que você tocava uma operação de 20 anos, como é que você lidava com isso? Como que seus técnicos reportavam o comportamento do consumidor? Por eu ser autorizada, a partir do momento que o cliente entra em contato com a gente, ele já sabe que está entrando em contato com uma empresa que já tem umas marcas por trás. É diferente de você chamar, a gente chama Zé da Esquina, né? Assim, nós, entre autorizados, falamos assim, chama o Zé da Esquina. Zé da Esquina é as assistências técnicas que não tem uma empresa por trás. Elas trabalham com várias marcas. Se der algum problema com aquela autorizada, ele vai ter que se reportar somente a ela. Agora, quando você faz com alguma autorizada, se der algum problema, a própria fábrica dá um respaldo para o cliente. Então,
Uma cortesia de peça, uma cortesia de mão de obra. Você usava isso como para venda ou não? Não, para venda, a gente sempre falava que a gente é uma autorizada, então a gente tem todo um respaldo da fábrica. A gente, por contrato, a gente só pode trabalhar com peças originais, então isso já dá uma credibilidade que a gente dá garantia. Né? Então, isso tudo... De quanto tempo a garantia? A gente dava garantia de 6 meses. 6 meses. 6 meses. E que nossos técnicos são treinados pelo fabricante, então eles são especialistas. Porque quando uma autorizada, uma assistência técnica que atende todas as marcas, às vezes ela não tem o treinamento de todas as marcas. Com certeza. Às vezes sai um produto novo. O cara aprende mexendo no do cliente. Não, mas aprende errando e dando dor de cabeça pro cliente e para ele também, porque ele recebe, não consegue reparar, devolve dinheiro. Às vezes ele fala, tô tomando prejuízo já nessa máquina. Às vezes faz uma gambiarra lá para funcionar, depois o cara vai descobrir lá na frente. Exatamente. Então, o cliente que ele já procura uma autorizada, não só a Brastemp Consul, Electrolux, quando ele já procura uma autorizada, ele sabe que ele vai pagar um pouco mais caro, mas ele sabe que ele tem uma garantia. E não só a garantia da peça, mas a garantia que o técnico é treinado, tem a garantia que se der algum problema a fábrica pode dar um respaldo. Se o técnico tá com dúvida lá, ele tem um canal que ele consegue ligar para a engenharia e falar assim, ó, tô aqui, troquei a bomba, não tá funcionando, o que eu faço? Aí tem um cara, engenheiro lá, que fala, ó, faz isso, testa aquilo, não sei o quê, não troca a bomba, troca essa peça. Então, assim, até os nossos técnicos, se tem dúvidas, eles têm um canal. Tem um respaldo. Isso. Então, assim, isso, para um consumidor que não quer ter dor de cabeça, isso vale muito. Olhando para esse cenário agora, né, isso foi muito bom que você falou. Hoje, o comportamento do usuário de fazer a compra numa autorizada, em uma assistência técnica que tem um nome no mercado, isso tem um peso ou não? Porque, assim, da forma que você falou, tem um peso muito a favor para fechar. E o que a gente ouve aqui é assim, o cliente só quer saber de pagar barato. Eu não concordo com isso, porque, por exemplo, tem um smartphone, sei lá, tá ali, tá com meu filho. Um telefone desse custa... Esse aqui tá mais barato, né, Thiago? Uns 7 mil reais. 6, 7 mil reais. Pô, não é um telefone baratinho. Se cair e quebrar uma tampa traseira, uma lente dessa, uma frontal, eu não vou levar lá no Zé da Esquina. O Thiago também não levaria. Sim. Vou levar numa assistência que mantenha pelo menos igual. A originalidade, né? É igual carro. Exato. É igual carro. Você bate o carro, você vai levar no mecânico da esquina ou você vai levar no autorizado? Então, aí eu penso assim, o Thiago pensa assim, você tá falando, parece que é o mesmo pensamento, aí o outro também pensa assim. Quando a gente ouve de alguns nossos clientes assim, não, mas o cliente só quer saber do preço, só quer saber de pagar num insumo baratinho. Eu fico pensando, será que não é uma forma de não estar conseguindo quebrar essa objeção? Será que não está conseguindo gerar valor? Olhando para os técnicos que você falou, é um pouco informal, muito amador, né? Porque a pessoa acaba sendo assistência técnica. Exato. Muitas vezes. Né? Será que... Aí o cara falou, faz todo sentido. O cara, ele é o técnico, mas ele não é o vendedor. Você tá entendendo? Ele trabalhou até numa autorizada ou numa boa assistência e ele abriu a dele. Só que o que ele é? Ele é só o técnico. O cliente pergunta o preço, ele passa o preço. O cara não fecha, o que ele conclui? Os caras só querem o mais barato. Exatamente. Isso é o pulo do gato. É isso. Exatamente. Apesar de que o que eu entendo do comportamento do consumidor, hoje em dia, quando o consumidor ele procura um produto, hoje eu percebo que ele procura um produto que tenha pós-venda. Porque tem muito cliente que liga lá na autorizada e fala assim, você dá assistência para MAB? Não dou. Mas você conhece alguma autorizada que dá assistência para MAB? Não. Tem autorizada da MAB? Eu falo, não sei. Então, assim, a pessoa às vezes prefere pagar num produto, um Consul, um Electrolux, um Samsung, porque sabe que existe um pós-venda. E quando o produto der defeito, ele sabe onde ele pode recorrer, do que às vezes comprar um produto de uma marca que não tem pós-venda. Chinês, chegou. Que ninguém conhece. Que ninguém conhece e que aí isso... Então, a marca pesa. A marca que tem pós-venda pesa. E é o que você disse. Você tem que trazer valor para o produto. Mas isso não é só para assistência técnica. Isso é qualquer produto. Quando você vai vender o seu serviço, você tem que trazer valor para o seu serviço para o cara querer comprar. É que nem você vai lá, vou fazer um reparo da sua geladeira. Aí cheguei lá, olha, tem que trocar o sensor. Mas quanto é o sensor? Sei lá, R$500. Estou só supondo, sim, tá, gente? Sim. Não é um exemplo.
é R$500. Ah, muito caro, mas eu já tô com a peça aqui, ó, já vou fazer o reparo, sua geladeira vai ficar boa, não sei o que, você não vai perder alimento. Então, você tem que ter argumento ali para você conseguir fechar. Se você simplesmente falar assim, R$500, muito caro, tá bom, obrigada, vira as costas, é o que você disse. Não, isso não quer dizer que o consumidor quer preço. Faltou você quebrar a objeção dele, faltou você mostrar a importância. O produto, pelo menos o que eu entendo, esse produto de linha branca, ele é muito conveniência. Você tem que trabalhar muito bem a conveniência, porque assim, eu já tô na casa do cliente. Cara, vai ficar pronto agora. 10 minutinhos, meia hora. No máximo assim, eu não tenho a peça aqui, mas eu vou no autorizado e volto. Ou eu faço o pedido hoje, vou dizer Brastemp e Cons, né? Se a gente fizesse o pedido até 3 horas da tarde, a peça chegava no outro dia. Então, pensa, eu posso fechar um orçamento com o consumidor de manhã e falar assim, olha, amanhã à tarde eu venho aqui e já faço reparo. Então, assim, você já está na casa dele. Então, você tem que trabalhar toda essa parte dessa conveniência de você já estar lá. Aí tem a peça original, o treinamento do técnico. Ele também tem que saber passar isso, né? Ele tem que saber. Eu tenho uma pergunta referente à venda, para você falar pra gente. De cada 10 visitas, porque o cara que leva o micro-ondas na tua assistência, esse cara é venda ganha, vamos dizer assim, né? Dificilmente ele vem embora ou não? Então responde as duas coisas, vai. E visita, você está visitando um cliente que te chamou lá em loco. De cada 10 vendas hoje, a sua métrica, você sai com quantas vendidas? E de cada 10 caras que levam um portátil na tua assistência, quantos deixam lá para fazer o serviço? A nossa meta de conversão é 70%. Então, 70% dos atendimentos que a gente tem que... Assim, Mas você batia a meta? Normalmente, sim. Quem estava assistindo Ou seja, saiu. Não, vou traduzir pra galera. Ou seja, de cada 10 visitas, você fechava 7. Sim, mas assim, eu tô dizendo 70 porque eu atendia garantia e fora de garantia. Assim, Garantia não conta muito, conta. Porque garantia o cara vai fazer na autorizada, não tem jeito, né? até conta. Até assim, às vezes o consumidor não quer que troque o produto. Aí às vezes eu vou lá e o cliente fala assim, não aceito, eu comprei um produto novo e eu não quero que troque a peça. E aí, o que você fazia nessa... Aí esse caso... Jogava pra fábrica, jogava pra marca se virar. Isso, não é se virar não, ela dá as tratativas, né? Entendi. Aí a fábrica entra em contato com o cliente, pela lei a fábrica tem direito ao primeiro reparo. Então, toda Aí essa... é a burocracia, Sim, é a burocracia deles, tá. Às vezes voltava, o cliente aceitou, vai lá e faz o reparo. E às vezes não. Às vezes o cliente, por qualquer tipo de negociação, a fábrica trocava o produto, ou o consumidor falava assim, não, vou doar, não sei, enfim. Tem N tratativas, mas não necessariamente 100% das peças em garantia. Na minha cabeça, todas garantias. Pra mim também. Não, tem também, por exemplo, vai fazer uma instalação de fogão. Tem todo um processo, que tem todo um jeito de instalar, que é para dar segurança para o cliente. Chegou lá, não está de acordo, não posso instalar. Eles chamam que dá alocar inadequado. Então, é um atendimento que eu não concluo. O cliente deve dar 2 pulos, né? Nossa. 10 pulos. O cliente vira no giraia. Como assim não vai instalar? No manual tem as instruções de como tem que instalar, as peças que tem que utilizar, tem que ser uma mangueira flexível, de cobre, né? Não pode ser a mangueira que você instala O botijão. O aquecedor. Entendeu? Tem que ser uma mangueira. Então, assim, tem muitas vezes o consumidor tem o local tá adequado, mas não tem os acessórios certos. Ou às vezes o local não está adequado, não dá para instalar. Aí tem tudo isso. Então, não necessariamente toda OSD... Mas 70%... Tá, mas voltando para sua meta, era 70%. 70%. A cada 10, 7, turma. Tá, e aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você fazia Google Ads, certo? Fazia. De cada 10 mensagens que chegavam no seu WhatsApp lá de Google, ou seja, é um cara que te achou na internet, ok? É diferente, talvez, da indicação da fábrica ou da garantia, alguma coisa assim. A sua meta de fechamento desses caras do online era a mesma? 3. Muito baixa. 30%. Isso era até um ponto, assim, nós autorizados Brastemp São O Paulo... baixo dela é 30%, turma. Vou te falar a realidade do mercado aqui, você sai chorando, você sai feliz da vida. Porque, assim, o que acontece? A fábrica, ela faz muita propaganda dos produtos, mas não necessariamente ela faz propaganda da assistência técnica. Sim. Mas, quando você tem um produto Brastemp, o que você procura? Você procura a fábrica. Aí, dentro do site da fábrica, tem todas as autorizadas. Você põe seu CEP lá e aí já cai. A mais próxima. A mais próxima. Então, assim, o cliente ele não fica buscando assim, eu quero ir lá na autorizada Brastemp de Moema. Não. Ele vai na Brastemp e dentro do site da Brastemp ele procura a autorizada de Moema. Então,
A Brastemp traz muito cliente pra gente, mesmo a gente fazendo divulgação. Nem precisa, Thiago. O canal dos caras é muito forte. Fazemos, todos os autorizados fazem, mas não é assim. Os clientes vêm pelo Ads. Não vem. Mas você batia os 30% de ads do que você fazia, ou não? Às vezes sim, às vezes não. O que era ruim? Quando era ruim era quanto? Nenhum. Zero? Taxa zero? Taxa zero. Porque aí o cara já saiu da garantia, você punha a peça original, punha não sei o que, lá, e 100% de nota, o cara pulava fora. Não pelo valor, mas é porque às vezes... Assim, aí tem clientes e clientes. Tem cliente que realmente quer o produto reparado e não quer ter dor de cabeça. Não quer que daqui 3 meses o produto quebre. Ele vai pagar o preço. Agora, tem cliente que fala assim, puta, tô sem dinheiro. Eu vou chamar lá o Zé da esquina, o cara vai fazer um reparo na minha placa. Eu sei que vai durar uns 3 meses, mas depois eu vejo. Eu tô sem o dinheiro. O importante mesmo. é resolver agora. Eu tô sem dinheiro mesmo. Então, sobrevivência, o instinto de sobrevivência. Então, assim, depende do perfil de cliente. Já é um produto velho, eu não vou investir nesse produto, porque aí ele vai atrás de preço, ele não vai atrás de conveniência. O ideal é você pegar clientes e tentar resolver na hora tudo pela conveniência. Mas tem produto muito antigo. Tem cliente que vem com refrigerador de 30 anos. Aff, Maria. Os caras nem querem pôr a mão. Não tem nem peça. Não, o técnico fala, eu que não vou pôr a mão. Porque se eu trocar uma pecinha aqui, vai quebrar aqui, que vai quebrar aqui, que vai dar um trelelê. E eles falam, eu vou casar com esse produto. Então tem isso também. Tem produto que é muito antigo, não compensa. E você podia negar como autorizada? Apareceu lá uma ligação lá de uma geladeira Brastemp 30 anos. Você pode falar, não mexo? Não. Nós somos obrigados a fazer o atendimento. Entendeu? Aí lá eu posso falar assim... não. Tipo isso. Mas o que a gente fazia? Eu já tenho, amigo, pode colocar a Eu até te visito. Mas o que a gente fazia? Porque muitos clientes, a gente cobra uma taxa de visita. Visito, tira uma foto e fala. A gente cobra uma taxa de visita. E muitos clientes às vezes falavam assim, você veio aqui só para receber meu dinheiro. Se você já sabia que não tinha peça, por que você não me avisou? Porque muitas vezes o cliente acha que um produto de 30 anos ainda é possível fazer o reparo. Tadinha, é uma senhora, né? Aí que nós fazíamos na triagem dos atendimentos, um dia antes, a gente pegava esses casos assim, ligava o consumidor ou mandava uma mensagem falando, olha, o modelo que você passou pra gente é esse mesmo? Tá obsoleto. Porque se for esse produto tem mais de 10 anos, a fábrica não tem mais peça, a gente não vai conseguir fazer o reparo. Mesmo assim, você deseja visita? Se a pessoa falar, quero mesmo assim, quero que você venha aqui, o técnico quero que você veja. O Nazarento ainda vira pro seu técnico e fala que você só quis arrancar o dinheiro dele. Quero que você veja com seus próprios olhos. Não, é porque o cliente... Ela tá aqui. É porque às vezes o cliente acha que é uma coisa simples. Não, mas não vai precisar trocar peça. Ele faz um ajuste aqui... Faz a gambiarra, meu. E resolve. Mas assim, os nossos técnicos não podem ficar fazendo gambiarra, amarrando, ajuste, Não, a gente... Assim, a peça tá com um defeito, eu não troco, vou lá substitui. fazer o reparo da peça. Eu troco aquela peça e ponho uma nova. Padrão fábrica. Mas isso é padrão fábrica. Tem assistência técnica que... até faz o reparo da placa e fica muito bom. Não tô dizendo que o reparo é ruim, tá, gente? Sim. Às vezes tem muita peça recondicionada que é melhor que peça nova. Aí, ó. Que vem da China. Aí, Jean, olha o Jean aí, ó. Jean, tem uns reparadores de placa, né? Então, mas tem gente que repara muito bem as peças. Então, isso não quer dizer, mas é que nós lá, por ser padrão do fabricante, não pode trabalhar. Nem com peça recondicionada, peça paralela, não pode, é só peça original. E se a fábrica não envia a peça, né, ficou descontinuada, alguma coisa, mas lá na lojinha da esquina tem. Não, eu não posso. Se a fábrica não me envia, eu não faço reparo. E se o consumidor quiser, eu sempre falo, olha, eu não posso fazer o reparo, mas a senhora pode chamar uma assistência técnica da sua confiança, que ainda existe peças na internet, você consegue ainda comprar um tipo de peça e alguém fazer o reparo para a senhora e não perder o produto. Nesses 20 anos, se você puder responder, qual foi o maior número de ordens que você realizou? 3 mil no mês. 3 mil? 3 mil OS? Caraca, porrada, hein? É porrada. Acho que foi 3.200. Aí você tinha o quê? Uns 25, 20? Aí foi onde eu tive a maior equipe. Caraca. A minha equipe é basicamente técnico, né? Porque eu tenho 2 na oficina, 2 no estoque, tenho umas 4 pessoas no administrativo. 3 mil OS, caraca.
Tudo, né? Garantia fora de garantia, tá, Uma gente? pergunta baseada nessas 3.000 OS. A gente tem Mas faz muito. tempo. Não, tudo bem. Aham. Foi a épocas de ouro, né? Vamos dizer assim. Exato. Uma pergunta, Liane. A gente tem muito cliente, a gente vê muito no mercado, que os caras têm um sonho, mas é um sonho de ser autorizada. Do ramo deles lá. Sim, eu sei que você não vai poder falar, por exemplo, se é legal ser uma autorizada Apple. Eu sei que você nunca foi. Autorizada Motorola, e tal. e tal. Mas na sua experiência aí de linha branca, né, com a Brastemp e com a Consul. Vamos falar de hoje. Sim. Tá? Porque na época, né? Hoje, talvez uma pessoa que esteja nos ouvindo aqui e falando, poxa, eu queria ser uma autorizada Electrolux ou Brastemp, qualquer marca aí de linha branca. O que você falaria para uma pessoa dessa? É legal? Não é legal? Na sua visão, opinião, ok? O que você acha? Não, assim, eu acho que eu poderia reformular. Os pontos positivos e os pontos negativos. Porque deve ter os dois pesos, né? É exatamente isso que eu ia colocar. Boa. Assim. Não tem bom e ruim. O que é bom pra mim, às vezes, não é bom pra você. Eu acho assim, tem os pontos positivos de você ser uma autorizada é que você tem o respaldo do fabricante e o cliente olha isso com bons olhos. Porque ele fala, se der algum problema, a fábrica consegue suprir. E a fábrica supre mesmo. Vou dizer Brastemp, que foi o que eu... Então, assim, o produto tá com 1 ano e 3 meses, saiu fora da garantia. A fábrica vai lá e negocia uma cortesia de peça, negocia alguma coisa pro cliente. O produto acabou de sair da garantia. Então, assim... Se fosse com uma autorizada, uma assistência técnica que não tivesse respaldo da fábrica, é o orçamento, não quer, acabou, não tem muito o que fazer. Então, o fabricante tem essa flexibilidade, né? E traz clientes. Então, assim, eu não preciso gastar tanto em marketing, porque o próprio fabricante já é o marketing para mim. A minha fachada já é o marketing. Então, isso é o ponto positivo. Agora, o ponto negativo é que você fica muito nichado. Que foi lá engessado. Que foi lá no comecinho que a gente conversou. Se a marca começa a perder market share no mercado, seu volume cai também. E você não pode atender outras marcas. Que é a sua realidade hoje. Que é a minha realidade hoje. O Hélio até abriu, você viu? Que o Hélio ele era fechado, aí ele abriu. Abriu multimarca. Então, esse é um cliente de purificadores. Mas uma pergunta do lado bom aí. Margem. Você tem liberdade como autorizada para cobrar a margem de serviço, o valor de serviço que você quer ou não? A autorizada te engessa nisso. Você tem que pagar, você tem que comprar a peça dela, certo? Não tem conversa, ok? Você pode ganhar em cima da peça? A mão de obra do seu técnico, se você cobra visita ou não, tudo isso daí, você tem 100% de liberdade para decidir ou não? Em termos. Os serviços em garantia, eles pagam uma taxa fixa para mim. De acordo com o tipo de serviço, eles me pagam uma taxa, que é uma taxa relativamente baixa. Todo mundo reclama, que é a merrequinha da autorizada lá. Exatamente, mas em compensação, ela traz seu cliente fora de garantia, certo? Então, a gente meio que perde aqui para ganhar ali. O valor de peça. A gente é obrigada a usar um sistema deles, né? Até por conta de todas as informações que eu coloco no sistema já bate no call center, já bate na fábrica, então eles têm acesso a todas as informações. Então nós somos obrigados a usar esse sistema e esse sistema tem um formato de precificação. Então eu coloco lá, se eu sou Simples Nacional, se eu sou MEI, eu coloco todos os meus impostos lá na parte do sistema e o próprio sistema calcula o que eles chamam de preço sugerido. Só que o meu preço sugerido pode ser diferente do seu, porque se eu for Simples e você for MEI, o meu preço vai ser um, o seu preço vai ser outro, mas tudo bem, não vai ficar tão longe os valores. Entendeu? Então, assim, eu tenho que trabalhar dentro dessa margem deles. Eu não posso chegar e falar assim, mas eu quero nessa peça, em vez de ter 10% de margem, eu quero ter 50%. Não posso. Entendeu? E a mão de obra, na verdade, não existe uma tabela, mas a gente cobra mais ou menos a mesma coisa. Mas se eu quiser cobrar mais... Mas é dentro da sua liberdade, mas você tem liberdade. Tenho liberdade. Uma liberdade vigiada. Não é assim uma liberdade... Porque se um consumidor liga lá no fabricante e fala assim, é um absurdo, é 80% da máquina, aí a fábrica me liga, e aí, não dá pra diminuir o valor aí? O que tá acontecendo aqui com você? Você tá cobrando tanto, não sei o quê. Então, assim, uma liberdade... É uma fabricante, por acaso? É uma liberdade vigiada, mas sim, existe uma liberdade mas não é assim, eu cobro o preço que eu quero. Uma pergunta capciosa. Você agora
falou pra gente aqui num bate-papo off que a área que você atende vai ser diluída para outras autorizadas Brastemp, certo? Isso, certo. Essa galera das outras autorizadas aí, você acha que tá feliz? Claro que estão. Estão bastante. Estão super felizes, Super porque vai feliz. aumentar o volume de atendimento deles, né? Eles vão pegar uma área e vão agregar volume de atendimento para eles, porque, como eu disse, né, o volume tá baixo. Tá baixo. Então, Aí- eles vão agregar volume. Então, para eles está sendo bem bacana. Eles estão Legal. bem felizes. Hoje, Ainda bem. hoje você está mudando, né? Conforme você falou, migrando, né, de carreira. Mas você permanece com esse nicho? Qual que é o caminho? Quais são os desdobramentos da? Ajudando só para somar com o Marcos aqui, como é que funciona essa sua consultoria aí? Para quem que é? Para quem tá ouvindo a gente aqui, o que você faz? Que nicho? Como eu tô entrando, na verdade, eu já estou nesse segmento, nessa parte de consultoria, mas como agora realmente eu vou viver disso, eu estou focando mais nessa parte de assistência técnica, porque é o que eu tenho know-how, é onde as pessoas me conhecem, é onde as pessoas mais me procuram. Mas, assim, o meu método, né, que eu chamo de método impacto, ele serve para qualquer empresa. Método impacto. Esse método ele serve para outras empresas também, de pequeno e média O empresa. que é esse né? método impacto? Explica pra gente. Então, o impacto assim é um acrônimo, né? Então eu coloquei assim, I de informação, né? Que toda empresa precisa ter informação, que se você não tiver dados, porque falando isso basicamente tá para pequenas e médias empresas. Tem algumas, não sei se algumas ou muitas, não tem informação. Muitas. A gente afirma pra Não você que é muito. Na assistência técnica é muitas. Então, o I do impacto é informação. Então, assim, não tem sistema. Mas não é sistema, não tem sistema de coletar a informação do cliente. Aí não consegue fazer um pós-venda com o cliente, por exemplo, assim. Peguei todas as lavadoras que eu fiz de higienização hoje. Daqui 6 meses eu vou ligar para os clientes e oferecer uma higienização de novo. Mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho os dados do cliente. Tem o CRM, né? Não tem CRM, não tem informação. Eu quero fazer um investimento, alguma coisa. Tá na planilha do Excel, não controlou, não fez nada, não alimentou. Então, assim, esse é um grande ponto, né? Que a inteligência artificial até vem para ajudar nisso. Então, um grande ponto é isso. O M é de marketing, vendas, né? Acho que está muito dentro do que vocês estão, assim. Então, os técnicos ou muitas empresas não têm um time de vendas forte. Marketing comercial, então, aqui, né? Isso. Porque o que acontece? Todo mundo tem que ser vendas. Não é só o técnico, falando de uma assistência técnica, não é só o técnico que tem que saber vendas. A menina que atende o telefone, ela tem que ter treinamento em vendas também. Porque ali no telefone, ela passa a informação de valores de peça, ela passa a informação de valores de serviço, ela também faz. Tem que quebrar objeções. Tem que quebrar. Então, assim, as vendas, né? O marketing vendas é o marketing em si, né? De você se divulgar e toda essa parte de vendas que toda a equipe tem que ter. Legal. O P? O P é de produtos, né? Então, tem que ter os produtos, senão não funciona. Muita gente, eu acho que tem que trabalhar melhor os produtos, né? Como assim? Dá um exemplo melhor. É que nem eu falei assim, oferecer novos serviços de produto. Às vezes você tem lá assim, eu só faço assistência técnica de Apple, eu só troco tela. Mas por que você não vende uma capinha? Tá. Por que você não faz mais uma outra coisa? Aumentar ticket médio, né? Isso, aumentar ticket médio. Vender mais coisas pro mesmo cliente. Isso. O A? O A é atendimento. Eu acho que isso aí é crucial. Então, assim, tem que ter um bom atendimento. Acho que atendimento é o básico e muita gente ainda erra no básico. Muita gente ainda erra no básico de fazer um atendimento... o consumidor, nem no caso de assistência técnica, a gente atende ou o período da manhã ou o período da tarde, né? Aí o cliente agenda no período da manhã porque realmente ele tem uma disponibilidade. Aí você vai no período da tarde. Puta, já quebrou. Aí, por mais que ele fosse aprovar o orçamento, já falar, mas já vem no período errado. Ou chega lá, não fala um bom dia. Ou vai lá com a mão suja, não está uniformizado. Então, assim, eu acho que atendimento, no geral, é muito importante. Tá. O C? O C é caixa. É a parte de financeiro. Porque é sempre...
vende o almoço para comer na janta, né? Normalmente essas empresas elas não têm planejamento de caixa, elas não têm planejamento de investimento. A maioria não tem. Mistura tudo. Mistura tudo. Então, assim, quando eu falo caixa, explicar pro dono, separar, como é que separa as coisas, como é que você faz, o dinheiro que você tem que programar para 13º, o dinheiro que você tem que programar para desvalorização do carro, se você tiver um veículo, como é que você divide tudo isso. Então, assim, acho que, senão não adianta, como é que você quer crescer se você não consegue desenvolver essa parte? Boa. O T eu chamei de testes, né? Teste. Eu tava pensando aqui, será que é de tempo? Não, eu falo de testes porque, assim, às vezes a gente fica muito focado O T de TX, né, meu? De novos negócios, no sentido de novos negócios, né? Porque, assim, eu sou uma assistência técnica, eu só faço isso. Mas por que eu não posso trabalhar com ar-condicionado? Abrir novos canais de venda, novos braços de faturamento. Exatamente. Vamos testar outras coisas, porque hoje em dia... ficar só num segmento é perigoso. É perigoso, assim, se você tem lá o seu potinho, tem que pingar, a torneira tem que pingar de vários lugares, né? Legal. Se pingar só de um lado e aí acaba esse segmento ou acontece alguma coisa, acabou seu negócio. Então eu acho que toda empresa ela tem que começar a ter olhar, não estou dizendo que ela tem que ter, mas o dono de empresa, quando ele está administrando, ele tem que pensar, meu negócio é esse, mas ficar olhando para outros mercados e tentar ver onde ele consegue migrar para outros mercados. Legal. E o último, não menos importante? O último é o operacional. É como você junta tudo isso, essa salada, e faz a empresa. Porque, como eu até escrevi lá no post de vocês, o dono de assistência com a cabeça de hoje, ele tem o faturamento de hoje. Se ele não desenvolver, no mínimo, esse impacto, esse método, ele não vai para o próximo nível. Se ele não tiver um processo bem desenhado, se ele não tiver uma equipe de vendas bem treinada, se ele não tiver um caixa estruturado, um atendimento, se ele não tiver isso, ele não vai para o próximo nível. E não adianta assim, mas o meu técnico é excelente, mas eu não consigo administrar meu caixa. O que adianta? Não adianta você ter um desses. Você tem que ter o conjunto desses trabalhando todos juntos para você conseguir mudar para o próximo nível. Porrada, hein? Aí o método impacto, galera. Método impacto. Bom, você sabe, né, que a gente aqui vem trabalhando com um modelo de educação no mercado. Né? A gente, há 4 anos atrás, nós iniciamos esse projeto e não tínhamos a pretensão de se tornar o que nos tornamos. O próprio negócio foi nos guiando para esse caminho e vendo as necessidades que os nossos clientes tinham. Então a gente percebeu que só entregar o lead não era suficiente, né, ali do Google, do Meta. Aí nós começamos a ajudá-los nas vendas. No meu tezinho lá dos testes ali, de novos produtos. Aí nós fomos trabalhando, né, com isso e foi dando muito certo. Então a gente já fez evento presencial, né, hoje a gente tem esse canal, nós fazemos as feiras, Eletrolar, fazemos CBM, fazemos muitas coisas e o mercado é muito carente de profissionais, pessoas que vêm trazendo educação. Que é muito amador, né? É muito amador. O que acontece hoje? O que a gente vê muito no mercado, você que nos ouve aqui sabe disso, né? Você que é técnico. As pessoas, a parte técnica, não falta informação. Então, por exemplo, smartphone tem sempre alguém ensinando alguma coisa. Cursos de tudo YouTube, que você imaginar tem, né? Até linha branca. Até linha branca. Então, assim, as pessoas, elas não estão com essa ausência. Talvez lá no passado tinha, e aí, manual, ficar olhando aquelas coisas, né, a peça por peça. Hoje é mais intuitivo, as coisas vão, né, acontecendo. Então, a parte técnica, eu acredito que nós estamos, se eu posso dizer, sem nenhuma pretensão, bem abastecido. Agora, já no que tange ao empreendedorismo, a fazer a empresa ela ir para um próximo nível, aí eu acredito que a gente precisa de pessoas como você, né? Como a TX, como a Assistências Lucrativas, outras pessoas que já veio aqui no nosso podcast. Por quê? Porque aí o mercado ele começa a ficar cada vez mais profissional e vai saindo do amadorismo, que é o que a gente fala, né? Então, o cara é um bom técnico, mas é um péssimo vendedor, né? Ele é às vezes, péssimo administrador. Mistura PF com a PJ, então ele todo dinheiro que ele ganha ele acha que é dele. Ele não entende que, aqui eu tenho que ter um prolabore, aqui eu tenho que ter uma retirada semestral ou anual. Familiar também, né?
Hã? É muito familiar também. Muito familiar Eu também. falo até pelos autorizados, quando você diz que tem poucas mulheres, as mulheres que estão hoje como autorizadas é porque herdaram. Então, assim, conheço algumas mulheres excelentes, administradoras, mas normalmente elas herdaram porque é um público muito masculino, né? É um mercado muito masculino, É um né? mercado muito masculino. É igual o mercado de automóvel, né? Isso, É um negócio exatamente. muito masculino. E você, aproveitar que tocou nesse assunto, você sofreu algum tipo de resistência, preconceito? Os seus próprios técnicos, seus os colaboradores no começo. Como é que foi? Para uma mulher é bem difícil lidar com uma equipe Masculina. 98% homens, né? E quando eu comecei, né, como autorizada, eu tinha lá meus 20 e pouquinhos anos, então eu era nova, não sabia de nada, não conhecia nada de peças, mas estava pronta para trabalhar, arregaçar as mangas e fazer, querendo assim, hoje eu entendo, eu sei fazer um reparo de produto? Não sei, mas eu sei administrar. Que eu acho que isso é o importante, é isso que o líder tem que ter, é isso que o dono de empresa tem que ter, ele tem que saber administrar. E aí você tem a equipe embaixo que vai fazer acontecer. Então, assim, sofri muitos desafios da própria equipe. Mas o que essa menina tá aqui? Quem ela pensa que é? Ela não sabe nem ela sabe arrumar. de nada, vai lavar roupa, né? Quer mexer na máquina. Mas aí, com o tempo, você vai mostrando a sua competência. Vai se posicionando e aí é mais difícil, né? O que um homem faria, a gente tem que fazer 2 vezes mais para mostrar a mesma competência. Então, assim, o bom disso é que eu me dediquei muito mais do que os outros. Que legal. Entendeu? Então, eu tenho muito mais bagagem, eu leio muito mais, eu estudo muito mais, então eu consigo agregar muito mais. Mas isso por conta que eu preciso sempre me mostrar por conta de ser mulher num mercado masculino, né? Não por ser mulher, Sim, mas claro. é mulher num mercado masculino. Mas assim, hoje eu já estou consolidada. Então, quando você pergunta assim, desautorizados, Aliane, não, já sei. Então, assim, as pessoas já me conhecem, eu já estou bem consolidada com o meu posicionamento. Como é que você vê? Eu tenho só 2 perguntas para você. À vontade. Como é que você vê o mercado daqui 5 anos? Essa é a primeira pergunta. Os próximos 5 anos. Eu acredito que cada vez mais as seguradoras vão começar a tomar conta desse mercado, que é o que já vem acontecendo, na parte de assistência. Na parte de produto, eu acredito que vai continuar a mesma coisa, vão lançar novos produtos. Acredito que outras marcas estão começando a se posicionar agora e elas vão tomar patamares maiores, eu acredito nisso, né, de outras marcas. Mas na parte de assistência, eu acho que as assistências vão ter que se reinventar. Vão ter que se reinventar porque essas seguradoras estão vindo, ou as seguradoras começarem a fazer parceria com as autorizadas, porque hoje as seguradoras elas têm a própria equipe. Então, às vezes, fazer parceria com a autorizada ou as autorizadas começarem a abrir. Porque, por exemplo, a Electrolux, a autorizada Electrolux pode atender todas as marcas. É diferente da Brastemp Cons. A Brastemp Cons, ela limita. Mas a autorizada Electrolux pode atender outras marcas. Então, isso é um ponto bom. Você continua tendo a marca por trás. A Electrolux pode atender a Brastemp. Pode atender a Brastemp, mas a Brastemp não pode atender a Electrolux. Então, pode ser que esse modelo de negócio tenha que ter fazer uma mudança aí para que as autorizadas não sejam mais exclusivas, porque se for exclusivas vai ficar cada vez mais difícil, porque se a marca cair, não consegue atender. Perde mercado. E quem sabe fazer algum tipo de parceria ou alguma coisa com as seguradoras, porque aí consegue dar uma ajuda. Tá. Uma assistência técnica independente do João, do Pedro, do Zé. Aí eu falei que ia ser só 2, agora você falou isso aí, eu estou emendando outra. A terceira, eu quero emendar essa. Que dica você daria, que conselho você daria para ele, lembrando que as seguradoras estão entrando nos próximos 5 anos, crescendo, tomando fatia do mercado. Como é que você poderia falar para ele, falar, vai para esse caminho, o que você faria se você, entendendo isso, sabendo que isso está acontecendo, o que a gente poderia fazer para ajudá-lo? Relacionamento. Hoje em dia, as pessoas estão à procura de relacionamentos. É uma pessoa que vai entrar na sua casa.
Legal. Vai ver seu filho, vai estar em contato com a sua mãe. Às vezes, né, tem muitos filhos que chamam a autorizada ou chamam a assistência técnica para ir atender a mãe que é idosa. Então, tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa de relacionamento. E quando o cliente ele cria relacionamento com o técnico, não há autorizada, não há ninguém que tira. Quando você cria relacionamento com o consumidor, ele vai com você. É que nem mulher com manicure. A manicure tá nesse cabeleireiro, ela tá aqui. A manicure muda de cabeleireira, a mulher vai atrás da manicure. É igualzinho com assistência técnica. Quando o técnico cria relacionamento, para assim, nós atendemos muitos donos de assistências técnicas ou até técnicos que vão no balcão comprar peça. Que a gente também vende peça pro público e vende peça para quem quiser comprar. E isso é uma coisa muito forte deles. Então, quando eles captam um cliente, eles criam um relacionamento ali com aquele cliente de confiança que aí esquece, aí vai levar você pro resto da vida. E aí muda a marca, e aí dá dica, isso cria relacionamento. Você tá usando a máquina da forma errada. Como é que faz uma higienização? A senhora tem que fazer assim, assim, assado. Explica como é que funciona. E aí vai criando relacionamento com o cliente. Criou relacionamento, meu filho, aí você vai longe. Isso não é só assistência, isso aí... é pra tudo. É pra tudo, até pra celular. Pensa, você vai levar um celular numa assistência. Tem minhas fotos lá, né? Tipo, banco. As senhas do meu banco. Você vai deixar o seu telefone na mão de qualquer um? Não, você vai querer deixar numa autoria, numa assistência que você tenha relacionamento, que tenha confiança, que vai te entregar o produto final em perfeitas condições. Então tem isso. Eu acho que a palavra não só para assistência técnica, mas é relacionamento com o cliente. E a terceira e última, como é que a Liane se vê daqui 5 anos, em 2030? Você foi lá em 2030, viu, gostou do que viu e você está indo para lá. Como é que você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos, eu me vejo já consolidada nesse mercado de assistência técnica com um grupo. Eu tenho a intenção de criar uma comunidade de assistências ou de empresários de pequenas e médias empresas. Porque o empresário ele é muito solitário, né? Assim, é que nem você disse, ele é um técnico e não tem ninguém lá para ajudar ele. Falou assim, vai por aqui. Faz isso aqui, é muita cabeçada. Quer dizer, eu dei muita cabeçada, perdi dinheiro, porque errei. Mas assim, não tinha ninguém que falasse assim pra mim, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por isso, hoje, eu estou aqui pra fazer isso. Pra ajudar esses pequenos empresários a falar assim, não faz isso, faz aquilo. Porque eu passei por isso. Eu sei como é dolorido e como é sofrido. E você fica muito sozinho. E mesmo porque você fica ali, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, não sei o quê. E às vezes você perde um pouco de olhar para o mercado, fazer... Aí, quando os caras estão no operacional, né? Não estão no estratégico. Exatamente. Então, assim, como é que eu ajudo essas pessoas a sair do operacional, começar a olhar para o estratégico e gerir a empresa de outra forma e não perder dinheiro, não bater cabeça. Às vezes você nem vai conseguir ajudar a pessoa a sair do operacional, mas você vai conseguir ajudar ela a enxergar, mesmo dentro do operacional. Porque tem alguém do lado. Cara, nossa, agora que você falou é verdade, não sei o quê. Porque às vezes a pessoa para sair do operacional, ela precisa crescer um pouquinho. Ela precisa ter uma coragem de contratar, ela precisa dar um passo que se não tiver alguém do lado dela ali, mostrando e empurrando, ela não vai. Esse é o papel da consultoria e da mentoria, né? Você ficar abrindo os olhos das pessoas e fazendo com que elas cresçam e ajudando, ou dando ferramentas também. Porque muitas vezes as pessoas, assim, ninguém para estudar, ainda mais empresário. Para estudar, deixa eu ver o que tem no mercado agora. Não faz isso. Você tá ali no dia a dia lidando, você nem sabe o que você pode, às vezes, no seu próprio operação, você fala assim, olha, tem uma ferramenta que te ajuda nisso. Você fala, nem sabia. Então, assim, isso pode te ajudar. Então, esse tipo de insight que eu acho muito bacana, assim, de ferramenta, de ideias de marca, ideias de produto. Tem muita coisa aí no mercado, só que nem todo mundo estuda o mercado. Acesso, né? Não estuda, porque não tem tempo. Então, acho que eu venho muito para isso, é para, assim, falar para o empresário, você não está sozinho, estamos aqui para te ajudar, te ajudar a educar, te ajudar a trazer ferramentas, te ajudar a treinar, desenvolver liderança, que é o que você disse, às vezes o cara é técnico, ponto, ele não é empresário, ele não é nenhum bom líder, ele não consegue nem liderar a equipe dele, porque ele não tem ferramentas de liderança. É isso aí. Que porrada. Cara, que papo bom, hein? Que papo bom. Bom, espero que a gente cultive nosso relacionamento. A gente
com esse modelo de escola. Acredito que você possa somar bastante com o nosso ecossistema. A gente vem com uma ideia agora futura de, por próximos meses, a gente internalizar realmente o modelo de escola, né? Então a gente vai manter o contato para que você de repente consiga trazer algum conteúdo, tudo mais aqui, né, Thiago? Então se tornar um braço, né? Acho que tem tem sinergia, né? A gente tem uma base de pessoas que precisam de você, né? Dos seus serviços. E a gente precisa também de mostrar para esse pessoal isso, né? Então, a gente, como o Marcos falou, estamos num processo de começar a fazer alguns movimentos para plugar algumas pessoas, né? Que tem um propósito também, não só da contribuição, mas o educacional, porque a consultoria é educacional. É super educacional, né? Então tem essa sinergia aí, a gente vai... Vocês vão ouvir falar bastante da Liane aqui no Assistências Lucrativas. Liane, obrigado pela tua participação. Foi muito bacana o papo, muito legal te conhecer. Parabéns, né, pela coragem de fazer uma transição de carreira, né, de, querendo ou não, parar uma empresa de 20 anos, né, não deve ser fácil, não deve ter sido fácil para você ter tomado essa decisão, né, e conta com a gente na sua nova jornada, né, e obrigado por você ter dado essa moral, ter vindo aqui, ficamos bem felizes. Obrigada a vocês pela oportunidade, com certeza vamos fazer ótimas parcerias, acho que tem tudo a ver o que você disse, tem toda uma sinergia. Eu tenho a experiência, eu tenho o know-how, eu tenho o dia a dia, os perrengues e tudo que eu passei. E a assistência técnica é linha branca, mas o conceito assistência técnica é o mesmo para os outros produtos também. É peça, é produto, é técnico, é cliente. É isso aí. É tudo a mesma coisa. Os perrengues da vida. Os mesmos perrengues. Então, acho que dá para contribuir bastante com muita coisa para toda essa equipe de vocês, todos os seus clientes. É isso aí, senhoras e senhores. Esse foi mais um Assistência Cast com essa convidada incrível que trouxe um conteúdo bacana. Linha branca, espero que nós tenhamos suprido as expectativas de vocês aí, galera. Eu acho que foi top, né? Foi conseguimos top. Né, extrair o máximo que a gente podia aqui. Então, turminha, deixa um comentário aí nesse vídeo, porque foi porrada. É isso aí. Então, outra coisa também. Nós vamos deixar aqui o Instagram também, né, da Eliane. Vamos deixar aqui, o que mais? Vamos falar da Black, né? Tem LinkedIn, tem Instagram. Ela vai mandar os links das redes. Nós vamos colocar aqui na descrição. Tá vindo Black. Não esqueça, né? Nós estamos aqui em novembro. Hoje, que dia que é de novembro, gente? Hoje é gravação dia 13. Esse episódio deve ir pro ar na semana do dia 20. E devem faltar aí 8 dias para você fazer parte da Black no dia 28 de novembro. Vamos colocar o link aqui também. Se cadastra lá. Valeu. Valeu, turma. Forte abraço, turma. Tchau, tchau. Tchau.